Boa tarde, irmãos. Uma satisfação estar aqui com vocês para nós fazermos uma reflexão na Palavra de Deus nesta manhã, cujo tema da nossa reflexão é o divórcio, a banalização do divórcio. É fundamental, antes de falarmos de divórcio, falarmos sobre o casamento, porque o casamento é a ordem de Deus. O divórcio é apenas uma permissão. O nosso texto básico se encontra em Mateus 19, de 1 a 12, e eu passo a ler neste momento para os irmãos. Diz assim a palavra de Deus. Jesus atravessa o Jordão. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, ele estava se referindo, Mateus, ao capítulo 18, em que Jesus fala do perdão. Jesus deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou ali. Então Jesus pregava e curava. E aí ele entra sobre a questão do divórcio. Esse deslocamento que nós falamos anteriormente, segundo os estudiosos, levou cerca de 6 meses para ser efetuado. E logo ao chegar a Pérea, Jesus falou sobre a questão do divórcio, sendo estimulado por isso pelos fariseus, que vieram e a ele, alguns fariseus, diz o texto, e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não mais são dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar assim a mulher? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza de vossos corações é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, Jesus, porém vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: ó mestre, se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus,
Um exemplo, apóstolo Paulo. Quem é apto a admitir, que o admita. Então, quem é apto ao casamento, que se case. Então, amados, vemos pelo texto que o casamento é a ordem, é o mandamento. Nós observamos também que o capítulo 18, Jesus Cristo fala sobre o perdão. Jesus Cristo fala sobre o perdão antes de falar do divórcio. Ele, por essa ordem cronológica, já se observa que o perdão como um fundamento para que o casamento seja tenha bom resultado, né? Que haja um bom convívio, porque os temas estão relacionados. Então, no capítulo 18, Jesus fala do perdão e ele sai da Galiléia e vai para a Pérea. Neste trecho, Jesus anunciou o Evangelho, as boas novas, e fez várias curas, demonstrando a necessidade de arrependimento e da chegada do reino de Deus, como fizeram João Batista na Pérea, mas que a esta altura já estava morto. E certamente os fariseus estavam ali fazendo a pergunta que nós vemos logo no começo: se é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo, para criar uma situação no mínimo constrangedora para Jesus, para que ele se opusesse contra a própria lei, que seria impossível. Jesus é a palavra, a própria palavra encarnada de Deus, ou que ele ficasse em situação vulnerável perante a Herodes Antipas, que era o tetrarca da Galiléia e da Pérea. Porque se Jesus recriminasse exacerbadamente o divórcio, Herodes, que já havia mandado matar João Batista por causa da sua situação de convívio com a esposa, a ex-esposa, de ser meio-irmão, né? Herodes Filipe, ele já tinha sofrido essa crítica e tinha mandado matar João Batista. Então os fariseus queriam um pronunciamento de Jesus que os pusesse frente ao tetrarca Herodes Antipas. Havia também uma discussão sobre os fundamentos que dariam ensejo ao divórcio. No grupo de fariseus havia o pensamento da escola de Shammai, pela qual o divórcio só ocorreria se houvesse uma infidelidade no casamento. Já pela escola de Hillel, nós observamos que é uma escola mais liberal, que qualquer motivo que a mulher desse ao divórcio seria legítimo para que assim se procedesse.
Entretanto, Jesus, ele não se posicionou é, nem a favor nem contra nenhum dessas duas escolas. Jesus falou sobre a palavra de Deus. Tanto é que ele responde: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí então, Jesus volta à origem, quando Deus criou homem e mulher. Ele os criou para que eles vivessem em casamento, multiplicando e enchendo a terra, e que um teria uma ligação com o outro, né? Joséfo fala sobre sobre Herodes Antipas na sua obra História dos Hebreus, na página 818. Trata também sobre Jesus, na página 831. Então, no capítulo 18, nós observamos isso, que os fariseus perguntam para Jesus para ele se posicionar contra Moisés ou atacar Herodes, e querendo provavelmente que Herodes o matasse. Como já disse, havia uma escola de Shammai, que era ortodoxa, onde só a fidelidade dava ensejo ao divórcio, e de Hillel, liberal, que qualquer motivo que a mulher poderia dar causa ao divórcio, por exemplo, queimar a comida. Hoje em dia nós vemos que o número de divórcio aumenta, pois nós não entendemos as bases do casamento, que a base do casamento é o perdão, é perdoar, não é você ser feliz, é tornar alguém feliz. E Jesus então responde aos fariseus: não tendes lido? Não tendes lido? O casamento é uma instituição divina, uma relação mais profunda que o homem e a mulher podem ter. Ele é tão mais profundo que na passagem nós vemos que Jesus orienta que deixará o homem e a mulher, seu pai e sua mãe, se unirão numa só carne. Então, para nós não cairmos na situação de divórcio, ou não estarmos sujeitos ao divórcio, nós devemos compreender bem os fundamentos do casamento. Quais são os fundamentos? Fora isso que nós já falamos, que é exatamente o perdão e o querer fazer o outro feliz, e não buscar apenas a sua felicidade.
Então, os fundamentos do casamento para que nós não estejamos sujeitos aí à sutileza da banalização do divórcio. O casamento ele é monogâmico, ou seja, ele é instituído com relação a um homem e uma mulher. A sua mulher se unirá, o homem se unirá à sua mulher. É o preceito divino. Ele se unirá a uma mulher. Então, esse preceito da monogamia, ele exclui a poligenia e a poliandria. A poligenia são casos em que, por exemplo, a mulher, poligenia, o homem tem várias mulheres. E na poliandria, a mulher tem vários parceiros. Então, isso está fora do padrão dos mandamentos de Deus. Está lá relacionado no 10º mandamento, em Deuteronômio. O terceiro aspecto do casamento, e é o fundamento do casamento, o terceiro fundamento do casamento, é que ele é monossomático, ou seja, que os dois, o homem e mulher, formam uma só carne. E assim o sexo no casamento é um mandamento. Aqui Jesus está falando dos dois serem uma só carne. E sobre o mandamento do sexo no casamento. O sexo não pode ser anterior ao casamento e nem fora dele. Se for anterior, caracteriza a fornicação, que é proibido. E fora do casamento, ele caracteriza o adultério. Então o sexo é permitido e é um mandamento dentro do casamento. E a ausência de sexo no casamento é pecado, né? Existe um débito conjugal do homem com a mulher e da mulher com o homem. O casamento também é indissolúvel. Vemos lá no versículo 6. Eu sou o Senhor, no versículo 6 de Mateus. Só um instante. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, na lei de Deus, o casamento é indissolúvel. Os dois se reúnem em um pacto que é ratificado diante de Deus, formando uma aliança. E essa aliança é indissolúvel. O casamento também não é compulsório, porque os discípulos, logo a seguir, no versículo 7, eles reclamam sobre a porta estreita, sobre a rigidez da lei divina. No versículo 7, nós vemos aí que eles estavam acostumados, então, a uma certa flexibilidade quanto à ideia de divórcio. E nós vemos pela resposta no versículo 11, né? Não é 10. 10. Disseram os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado.
essa aptidão. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem homens fizeram tais eunucos, né? E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino de Deus. Então o casamento não é compulsório, não é obrigatório, se casa quem quer. E isso é um voto diante de Deus, é um pacto. Então o casamento é indissolúvel. Ele fala sobre qualquer homem, o que Deus uniu não separe o homem. O homem aqui é no sentido de qualquer autoridade. Na lei de Deus, o casamento é indissolúvel. Há um pacto ratificado diante de Deus, uma aliança. Ele não é compulsório, no versículo 11. Os discípulos reclamavam da rigidez da lei divina, mas nem todos estão aptos. Casamento, ele é consensual. É uma instituição divina. Mas, no entanto, apesar dele não ser compulsório, é melhor casar do que abrasar. Devemos obedecer os preceitos de Deus. O casamento é divino. Entretanto, o casamento também é difícil. Não há casamento perfeito. É uma instituição divina e não pode ser abandonado por qualquer motivo. Como nós vimos no texto, só há infidelidade, no caso de infidelidade, e abandono. Para o pleno conhecimento um do outro, é necessário o quê? O namoro e o noivado. No versículo 7, nós vemos a segunda pergunta dos fariseus. Então, por que Deus autorizou Moisés a dar carta de divórcio? Aí é um erro interpretativo dos fariseus, porque, na verdade, esse trecho em Deuteronômio, ele é um princípio de proteção à mulher e não de garantia de divórcio, da possibilidade de divórcio. Jesus responde para eles que, na verdade, Deus permitiu o divórcio, mas não mandou que ninguém se divorciasse, porque o casamento é divino, o divórcio é permitido, devido o quê? Devido à dureza do coração do homem. E o que ele está querendo dizer com dureza do coração do homem? A dureza do coração do homem é a falta de perdão, que Jesus já havia falado anteriormente no capítulo 18. Jesus ensina no capítulo 18 que o perdão é melhor que o divórcio, que o divórcio só é permitido naqueles exemplos citados, que são a infidelidade conjugal e o abandono. Conforme o versículo 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Então, queridos, como na época de Jesus, e que já havia essa preocupação dos fundamentos do casamento e quais seriam os casos que seria legítimo o divórcio, bem como na época de Moisés também, nós verificamos que existe esse problema de casamento e divórcio.
porque isso é inerente à condição humana, né? Porque nós somos pecadores regenerados, mas pecadores. E que a solução para esse problema é você compreender os fundamentos do casamento, você praticar o perdão, porque Deus nos amou e nos perdoou primeiro. E como consequência do perdão e do amor de Deus, nós devemos perdoar os nossos semelhantes, principalmente ao nosso cônjuge. O casamento é a situação fática em nossa vida em que nós vamos mais praticar o perdão, né? Nós vivemos num mundo de verdades relativas, onde as verdades absolutas não têm mais força nas pessoas. Elas procuram a satisfação pessoal. Na nossa cultura ocidental, na concepção de uma sociedade líquida. E nós, nesse sentido, querendo realizar seus desejos, suas vontades, as suas verdades, muitas vezes se negligencia a Escritura e a vontade de Deus. Então, essa lição visa principalmente esclarecer, né, nos dar um entendimento de que o divórcio é uma exceção, que ele só é justificável, vamos dizer assim, quando não há perdão e quando o cônjuge, parceiro, comete o pecado de infidelidade ou de abandono e onde não haja o perdão. Havendo o perdão, nós estamos seguindo a vontade do Senhor em perdoar, né? Mas não havendo essa disposição, ou outro não querendo o perdão também, tem essa possibilidade, né? Se admite o divórcio em caso de infidelidade, né? Esse, eu acredito, seja o propósito, o objetivo maior da nossa lição. O casamento e a união estável e o divórcio, né, estão previstos em lei, nas nossas leis. Na Constituição da República, no artigo 226, o Código Civil, Lei 10.406, de 2002, também trata, no artigo 1515 a 1521, do casamento, e no artigo 1723, da união estável. Dando prosseguimento com a revista agora, nós vimos que o divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Então, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis. Os efeitos civis do casamento são alguns efeitos civis, né? A obrigação de um cônjuge manter o outro, a obrigação de manutenção do lar conjugal, o débito conjugal, são efeitos civis do casamento, mas nem todos esses efeitos se desfazem no divórcio. Por exemplo, a manutenção dos filhos não se desfaz, não é efeito civil que se desfaça com o casamento. E também a obrigação de alimentos quando um cônjuge tem uma situação econômica mais desfavorável. Nós vimos que na lição de hoje
a análise sobre o divórcio no contexto das culturas bíblicas. E que nós não devemos vulgarizar o divórcio, tornando-o banal. Nós vimos que o divórcio no contexto do Antigo Testamento, que o plano de Deus para a raça humana é que o casamento seja monogâmico, nós já vimos, e vitalício. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio, está em Malaquias 2:16. Entretanto, lá em Deuteronômio 24, de 1 a 4, esse texto afirma as condições para o divórcio, onde o marido encontra coisa feia na esposa. A expressão hebraica erva dabar, traduzida como coisa feia, possui o sentido de nudez ou coisa vergonhosa. O texto não especifica ao certo o que significa essa expressão. O divórcio no contexto do Novo Testamento. No texto de Mateus, capítulo 19, que foi objeto do nosso estudo, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. 19:4-6. Ele também rejeita todas as outras razões e motivos dados pelos fariseus para justificar o fim do casamento, inclusive a coisa feia, que foi falado anteriormente, que tratava a lei de Moisés em Deuteronômio 24, de 1 a 4. De acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação, o divórcio, é se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas. A expressão relações sexuais ilícitas pode ser mais fácil traduzida como adulterar. No texto de Mateus, portanto, o seu sentido é de alguém que cometeu o adultério. O que se depreende pela passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio, feito por razões outras que não o adultério, não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Dizendo isso de outra forma, alguém que sofreu uma traição conjugal tem direito a um novo casamento. Isso se ele não efetuar o perdão, como nós já vimos. Contudo, se a motivação não foi a infidelidade conjugal e ele se casar com outra, comete adultério. Além desses trechos, no contexto das cartas de Paulo, o casamento também é para a vida toda. Contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas dos evangelhos. Em Coríntios, Paulo se refere ao casamento entre cristãos e casamentos mistos. Quando o crente era convertido ao evangelho e o outro não, no caso de crente, Paulo diz que se o casal vem a se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie. No caso de casamentos mistos, Paulo diz que se o cônjuge descrente abandonasse a esposa, esta não estaria sujeita à servidão. A maioria dos intérpretes entende que essa expressão não está sujeita à servidão, significa que o cônjuge do crente que foi abandonado está livre para se casar novamente. Esse entendimento é seguido pela declaração de fé das Assembleias de Tudo. Contudo, somente no caso de abandono partiu o cônjuge não crente. A vontade de Deus para o casamento. Então nós vimos que o divórcio só se justifica mediante a prostituição, a porneia,
adultério ou qualquer outro tipo de imoralidade sexual. O divórcio está presente tanto no Antigo, como nós já vimos, quanto no Novo Testamento. Contextualização da questão do divórcio em Mateus 19. Nós também já vimos, mas como ainda há tempo, vamos falar também. A questão do divórcio teve um papel importante no primeiro século. Na época de Jesus, discutiu essa questão no Sermão do Monte. Agora ela reaparece em Mateus 19, 3 a 9. O conflito se originou a partir da interpretação de Deuteronômio 24, 1. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe dará escrito de repúdio, ele o dará na sua mão, e despedirá da sua casa. A escola de Shammai afirmava que coisa feia significava fornicação. Quando o homem casava, fornicação igual adultério, que eles consideravam, e isso seria um tipo de infidelidade. Seu colega Iléu, diferentemente, ele considerava que qualquer motivo banal seria motivo para o homem dar carta de divórcio à sua mulher. Ele permitiria um homem divorciar-se da esposa que acabara de casar se ela fizesse alguma coisa que o desagradasse, até mesmo se queimasse o alimento na hora de cozinhar. A sutileza da normalização do divórcio. O divórcio tem um aspecto legal, que nós já falamos, né? E tem um aspecto moral. O divórcio no seu aspecto legal. A legislação brasileira já foi mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 88, passou-se a permitir divorciar-se e recasar quantas vezes fosse preciso. Na verdade, hoje não tem um fundamento para que se solicite divórcio. No aspecto legal da legislação, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente, porque não existe motivo para o divórcio. O divórcio no seu aspecto moral. Além do aspecto legal do divórcio, como cristão é necessário saber do seu aspecto moral. Jesus também deveria, com certeza, estava preocupado com os aspectos morais, porque naquela época as mulheres não tinham uma atividade econômica forte, muito fraca, por sinal, e dependiam exclusivamente de homens, que era uma sociedade patriarcal. E Jesus considerava a palavra e o aspecto contextual também da mulher, não só pelo aspecto contextual, de que isso iria causar danos, né? Danos à família, danos à sociedade, danos à mulher. Além do aspecto legal, como cristão, necessitamos saber do aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e um novo casamento. Mas o cristão deve perguntar se isso é moral. O Estado garante o aspecto legal. Contudo, a Escritura define o seu aspecto moral. Por exemplo, trocar a mulher, porque já está há 30 anos, apenas por questões estéticas. Isso não é admitido diante da lei do Senhor. O único aspecto, como nós já vimos, que é permitido é a infidelidade conjugal ou o abandono. No caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Malaquias 2,15. Alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito. Malaquias 2,16. Há um preço alto para se pagar. Aqueles que se arriscam a desobedecer a palavra de Deus forçosamente terminam machucados.
É Malaquias 2,15. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher de sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Aqui Malaquias adverte contra a infidelidade conjugal, dizendo que o Senhor odeia o divórcio e o repúdio. E ele falava sobretudo pela apostasia e pela idolatria de Israel. E apostasia a partir de ser admitido mulheres estrangeiras e que cultuavam outros deuses. Eles não estavam sendo fiéis a Deus e infiéis também às suas mulheres, é o casamento. Então por isso ele faz essa analogia. O divórcio se dá na esfera legal e ao mesmo tempo na esfera moral. Auxílio bibliográfico, a interpretação de Jesus. Cristo se colocou claramente a favor da estrita interpretação de Deuteronômio 24:1. Ele só permitia uma razão para o divórcio, exceto por causa da prostituição. Essa cláusula acrescentada ocorre apenas em Mateus. Embora alguns estudiosos tenham assumido a posição que essas palavras não teriam sido pronunciadas por Jesus, a opinião deles rejeita a inspiração de Mateus. O adultério representa a negação do voto de casamento. E nesse caso, a posição de Jesus é bastante sólida. Marcos e Lucas enfatizam ainda mais do que Mateus a devida aversão ao divórcio. No plano de Deus, o casamento deve ser uma união permanente. O divórcio e a prática pastoral. A pessoa do divorciado. O divorciado é uma pessoa e, como tal, deve ser visto como uma pessoa. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isto é. Sentimentos de rejeição, medo e abandono muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. Isto fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento. A alienação parental, que é aquela situação que se tenta negar o convívio dos filhos ao outro cônjuge, é uma tentação, mas nunca a forma mais adequada a ser buscada. Então, o divorciado, o casal tem que passar, tem que romper, transpor barreiras para preservar os filhos no convívio com os dois, né? Evitando assim a alienação parental. Divorciados devem obter aconselhamento pastoral e, concomitantemente, o acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado. O divorciado como cristão, isso a pessoa do divorciado não sendo cristão, ou o divorciado como cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas, né? Que a razão bíblica, torno a pontuar, é apenas a infidelidade, o abandono, quando não há o perdão
do ofendido, ou aquele que pecou simplesmente não quer sair da sua condição de erro. Cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Contudo, esse amor que ele deve ser tratado não deve dar margem a que não haja a justiça de Deus, né? De uma vida orientada na sua palavra. Então, sinopse 3, é preciso cuidar das pessoas divorciadas dando auxílio, tanto espiritual quanto psicológico. Vimos nessa lição o divórcio sob a perspectiva de diferentes culturas e em diferentes contextos. Observamos que na atualidade há uma tendência entre os cristãos de enxergarem o divórcio com normalidade. Essa normalidade não é bíblica, essa normalidade ela vem da nossa sociedade pós-moderna e da nossa cultura ocidental. Essa é uma posição perigosa, arriscada e até mesmo não, é uma conduta pecaminosa. Isso porque a Escritura contém princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, e devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma normalidade desse ideal divino. A verdade é que o divórcio ou a infidelidade conjugal deixam marcas profundas, tanto para aquele que pratica, como para a família e para o cônjuge que recebe essa ação. Isso deixa máculas. E se não houver o perdão disso, tanto daquele que pretende perdoar, como daquele que deve mudar de rumo para que receba o perdão, é necessário para que se evite o divórcio e que não se sofram as consequências, principalmente os filhos, a partilha de bens, falta de comunhão, pelo rompimento, né, das leis de Deus. Você deixa de cumprir, porque o fundamento é o casamento. O divórcio é apenas uma permissão. Então, agora eu agradeço a atenção dos irmãos, peço perdão por alguma dificuldade na explanação. Estou começando a minha atividade como professor, então posso não ter sido muito claro, mas pode ter certeza que nós procuramos estudar bem a lição. Estou aberto a perguntas e peço a Deus que abençoe a todos, abençoe o casamento de cada um, abençoe o meu casamento, abençoe a nossa igreja, que nós estejamos, né, aptos a escutar os mandamentos, a voz do Senhor, a praticar o perdão, a nos mantermos firmes nos preceitos e no amor, que é a base para a sustentação do casamento e para dizer não às palavras do mundo, da pós-modernidade, da nossa sociedade, dos principados e potestades que governam o mundo e que inspiram esses princípios, que nós estejamos aptos a dizer não. E que Deus, para tanto, nos abençoe em nome de Jesus. Obrigado. Boa tarde.